é o Café Sem Filtro FEComércio São Paulo, a primeira edição do ano. Estamos ao vivo pelo YouTube da FEComércio e também pelo YouTube e o Panflix, o canal de streaming da Jovem Pan, o nosso parceiro de mídia nesta edição. Esse é um programa especial que abre uma série de debates que faremos ao longo de 2024 para falar de um assunto que interessa a todos nós, a modernização do Estado e o futuro do Brasil. Isso porque a FEComércio São Paulo entende que a modernização do Estado, a partir de uma agenda de reformas, é uma prioridade e tem mobilizado todos os órgãos de trabalho para discussão e elaboração de propostas relacionadas a esse tema. E como o assunto já vem sendo amplamente discutido, para esquentar o debate que iremos fazer hoje, eu convido vocês a assistirem a um rápido vídeo que a gente preparou. Não é novidade e não é de hoje que o Brasil enfrenta uma série de desafios estruturais que demandam uma modernização da máquina pública, que passa necessariamente por uma reforma administrativa abrangente, que traga eficiência e produtividade, redução de gastos públicos, gestão mais enxuta e melhor alocação de recursos, meritocracia e profissionalização dos servidores, transparência e accountability. Em artigo publicado no último mês de fevereiro, o presidente da FEComércio São Paulo, Abraham Scheinman, discorre sobre a necessidade, pondera a importância de políticas públicas para o enfrentamento à desigualdade social e reforça os ganhos imediatos de uma gestão mais eficiente, como a redução da carga tributária e a melhora nas condições de investimento para recolocar o país na rota do desenvolvimento econômico. No âmbito do Brasil, plataforma de conteúdo idealizada e mantida pela Federação, o tema também está em discussão. A reforma administrativa, ela é fundamental, ela faz parte aí, de um processo de modernização do Estado brasileiro, de melhoria da qualidade dos serviços públicos no Brasil e, no limite, a gente está falando também de combate à desigualdade social. Eu sou muito favorável a uma abordagem mais sistêmica e eu acho que nós deveríamos, sim, o mais rapidamente, formular um projeto nacional onde a reforma previdenciária, que é fundamental, também precisamos dela, aprofundá-la, a administrativa, a reforma que leve a uma desoneração da folha de salários, isso é fundamental, até como um elemento para minorar e atenuar o impacto da reforma tributária no setor de serviço. O setor de serviço vai ter um aumento de carga tributária muito grande. Há certos fatos que vão sendo valorizados e tão incentivados e tão enaltecidos ao longo do tempo que, num dado momento, o Congresso não resiste mais. O Congresso acaba realizando, né? Eu tive vários mandatos de deputado federal, sei como é isso, não é? Então, eu tenho a impressão que começa a haver um espaço para uma grande reforma administrativa. Não será fácil, mas começa pelo menos a possibilidade de dar os primeiros passos, eu não tenho dúvida disso. Bom, para engrandecer o debate, a gente tem muito interesse em ouvir o que especialistas, acadêmicos, empresários e outras entidades pensam sobre esse grande desafio. E é por isso que a gente convidou Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP, o Centro de Liderança Pública, e Alexandre Ostrowiec, CEO da Multilaser e fundador do Ranking dos Políticos, para o programa de hoje. Os meus agradecimentos iniciais aos dois, e principalmente ao CLP e ao Ranking dos Políticos, instituições que a gente admira muito o trabalho, pela parceria neste encontro. Para dar as boas-vindas e falar rapidamente, antes do nosso debate, sobre a urgência dessa pauta, eu convido o Antônio Lanzana, que é presidente do Conselho Superior de Economia, Sociologia e Política da Casa, e que lidera o Fórum Empresarial de Modernização do Estado da FEComércio São Paulo. Professor Lanzana, a palavra é sua. Prazer estar participando desse evento, Tadeu, Alexandre, muito bom contar com vocês aqui nesse novo Café Sem Filtro. Eu vou iniciar aqui a nossa discussão, lembrando que esse tema de modernização do Estado já vem tomando um espaço importante nas discussões dentro da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, Comércio de Bens e Serviços. Nós criamos a Frente Empresarial de Modernização do Estado na ideia, não é de discutir o que está aparecendo hoje nos jornais, vai equilibrar o déficit, vai aumentar a receita. A nossa discussão é muito mais ampla do que isso, envolve um conjunto de modernização completa do Estado brasileiro. Por que nós procuramos concentrar nesse tema?
Nós constatamos, por exemplo, se você faz a avaliação da economia brasileira, você olha que do Brasil, de 1950 a 80, o Brasil crescia 62% acima do mundo. Quando você olha de 80 para cá, ele cresce 42% abaixo. De 80 para cá, nós estamos ficando relativamente mais pobres. E isso coincide com uma expansão muito forte do Estado no Brasil. Basta observar, você aumentou a carga tributária de 25% para 34% do PIB, e o reflexo disso é muito claro. Você tem mais imposto, investe menos. O raciocínio é direto. Ao mesmo tempo, o governo expandiu seus gastos, mas de forma muito perversa. Ampliou excessivamente despesa corrente e contraiu investimento público. Aumenta imposto, reduz o investimento privado. Aumenta a despesa corrente e reduz o investimento público. O resultado disso é menor crescimento. Eu fiz uma comparação aqui bastante simples. Se nós tivéssemos acompanhado o mundo de 1980 para cá, nós teríamos hoje um PIB no Brasil 77% maior do que nós temos. Agora, o que agravou esse processo? A ampliação, o aumento do gasto público se deu de forma completamente ineficiente. Há uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial sobre eficiência de gastos em 137 países. O Brasil ocupa a posição número 133. E a gente percebe a ineficiência de gasto em alguns setores facilmente identificáveis. Educação. Nós gastamos em educação, como porcentagem do PIB, mais do que a Coreia gastou na revolução educacional do seu país. Nós gastamos mais do que isso. A questão é falta de eficiência. Nós temos gastos de saúde elevados, mas os resultados são muito ruins. Nós temos uma segurança pública que cria incerteza, inibe investimento. Nós temos situações em alguns estados onde transporte de carga não tem mais nem seguro. As seguradoras se negam a fazer. Então, o que nós estamos procurando é essa reforma muito mais ampla do que efetivamente olhar déficit público. É claro que déficit é uma coisa importante, mas nós queremos avaliar o Estado como um todo. Aí nós estamos falando em eficiência, eficácia, efetividade do gasto público. É certo que nós vamos ter pressões, tentativas de manutenção de privilégios. Isso faz parte do processo democrático. O grande desafio nosso é conscientizar a sociedade e viabilizar essas transformações. Dentre essas transformações, obviamente, a reforma administrativa ganha um espaço fundamental. Eram essas observações iniciais que eu tinha aí para vocês, mas para levantar a bola aí para começar a discussão. Muito obrigado. Vamos começar o nosso debate, então, lembrando que a gente tem, ao final, um tempo para a gente responder as perguntas do nosso público. Eu queria, então, começar com o Tadeu. Bom, Tadeu, você tem uma vasta experiência em gestão pública, como professor, já atuou na esfera pública, ou seja, conhece a máquina por dentro. Eu queria, e hoje está à frente do Centro de Liderança Pública, né, que é uma organização que engaja a sociedade, mais importante do que isso, desenvolve líderes públicos para tratar de assuntos que são de extrema importância para o país. Eu queria começar, então, a partir dessa grande visão de modernização do Estado, né? Por onde começar? Primeiro, bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Grande abraço, Baroli. Lanzana, parabéns aí por liderar esse processo de colocar na agenda, discutir assuntos tão relevantes em que a gente precisa mobilizar a nossa sociedade em torno desse país melhor. E a gente tem que aproveitar, sim, todos esses canais. A pandemia nos ajudou muito sob o ponto de vista de encontrar outros caminhos para a gente ganhar abrangência, capilaridade, chegar ao máximo de pessoas possível. E esse modelo aqui de live é algo que a gente tem que usar mesmo. Então, parabéns aí a todos os envolvidos. Cumprimento também a Alexandre, que está aqui conosco, que faz um trabalho assim esplendoroso, incrível, aí mostrando aí
o desempenho aí do legislativo, principalmente, e mostrando o quanto que ele hoje, na iniciativa privada, também a iniciativa privada tem que se preocupar, sim, com o setor público, como que tudo passa pelo setor público e a gente precisa ter um setor público moderno. E aí eu vou de encontro, Baroli, a sua primeira provocação aí, e o Lanzana colocou aqui, eu vou só levantar a bola, então ele levantou a bola para a gente cortar, né? E realmente a gente está num processo em que é mais do que urgente. Tem gente que fala transformação do Estado, reforma administrativa, modernização do setor público, independente da nomenclatura. O que a gente tem que, assim, a gente precisa urgentemente olhar para a governança, para a gestão, para a forma de entrega de serviços públicos dentro da organização da gestão pública no país. Como a gente viu aí no vídeo, na fala do Lanzana, a gente tem vários pilares aí a serem atacados, né? A gente tem um pilar fiscal, que eu falo que a gestão pública, o jeito mais fácil de traduzir aí para quem está nos acompanhando, é como se fosse a nossa economia doméstica. A gente tem receita e despesa. E há muito tempo, como o Lanzana colocou aí, a gente vem gastando mais do que a gente arrecada. E sob o ponto de vista da gestão pública, a parte de receita significa carga tributária, chega, a sociedade já está assim, sufocada com o tanto de tributo que a gente tem. Então, é hora do Estado olhar para o outro lado, para a qualidade do gasto público, do gasto público. É preciso olhar para o lado da despesa. E a reforma administrativa, a transformação do Estado, como quer que você queira entender esse processo, que o menos importa aqui é o nome, ele começa, sim, para olhar para corte de privilégios, para otimização do gasto público, e aí a gente vai para uma seara que perpassa essa qualidade do gasto, que é de organização. Aí a gente pode falar de carreira, a gente vai falar de gestão de desempenho, de meritocracia, enfim. Nessa primeira fala aqui, eu abro o leque para a gente discutir nessa transformação do Estado, que vai desde a questão fiscal, passando pela questão de resultados, de governança, e no fim do dia, todos nós, cidadãos brasileiros, merecemos ter serviços públicos melhores. No momento que a gente acorda aqui, seja qual for o dos 5.570 municípios brasileiros, o que a gente quer é qualidade de vida, bem-estar social e o orgulho de estar nesse nosso Brasil, que tem muito potencial e muita coisa para entregar. Perfeito. Agora eu passo para o Alexandre. Alexandre, você é autor do livro O Moedor de Pobres, Nada Atrapalha Tanto a Sua Vida Quanto o Sistema. Foi lançado em 2021, é uma crítica às ineficiências do Estado e o alargamento da desigualdade social. Eu queria começar a partir daí também, da sua visão como empresário e fundador do Ranking dos Políticos, que é uma iniciativa que monitora o desempenho e a eficiência dos congressistas, né? A sua visão geral sobre a necessidade de um projeto de modernização do Estado. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Deixa eu confirmar que vocês estão conseguindo escutar o meu áudio, porque eu recebo muito pouco do áudio da live. Estou tentando resolver aqui, mas estamos com problemas de sistema. Seu áudio está perfeito. Vocês me escutam bem? Escutamos. Ah, que bom. Menos mal, então. Bom, a gente sabe que não existe nenhuma fórmula para um país ficar desenvolvido que não seja através da liberdade econômica. Se alguém descobriu alguma, estou muito interessado em saber, mas nos últimos milênios aí, quando finalmente alguns países ficaram desenvolvidos, foi através de liberdade econômica, de empreendedorismo, os empreendedores podendo criar suas empresas e ter a segurança de que os investimentos vão ser preservados. E aí, de acordo com o quão bom ou mal ou ruim é o ambiente econômico, você tem países mais ou menos desenvolvidos atualmente. E o Brasil, ele está sempre naquele meio termo, nem tão ruim quanto certas nações aí ditatoriais, por exemplo, na África, no Oriente Médio, algumas na América Central, e também muito longe de seus países desenvolvidos. Então, a gente sabe que existe
existe um grande potencial econômico no Brasil, humano, de recursos naturais, etc., e a gente tem um Estado que tem aí os mínimos fundamentos aí de liberdade econômica, de arcabouço legal, mas ele está sempre oscilando, prestes a cair aí em velhas práticas erradas que a gente vê muito na América Latina, populistas, estatizantes. Então, às vezes, aquele famoso voo de galinha que o pessoal fala. E, basicamente, o que você tem no Brasil é dois impulsos, aí dois grupos. E claro que você pode estar um pezinho nesse grupo, um pouquinho naquele, mas, de modo geral, existe pessoas que estão produzindo, os produtores de riqueza, e existe, do outro lado, quem está parasitando ou saqueando essa riqueza. E o Estado brasileiro, muitas vezes, ele se comporta como o lado que está saqueando. Quem é empreendedor que estiver aqui nos assistindo, certamente tem muitas histórias aí, causos de horror, em que você está querendo empregar, você está querendo investir, você está querendo acreditar, e você tem diversas entraves aí, burocracias e leis malucas, e pequenas corrupções, e gente pedindo propina aqui ou ali, querendo morder. Então, é essa face do Estado enquanto gangue, o Estado enquanto parasita, o Estado enquanto bolas de ferro aí amarradas nos pés do empreendedor, que acaba empobrecendo a todos. Então, esse que é o grande dilema do Brasil. Ele nem está tão ruim quanto o Níger, por exemplo, ou o Sudão, e também está muito longe de ser uma Nova Zelândia ou uma Suíça. E para isso a gente tem aí uma agenda muito importante de modernização do Estado. Acredito que ela evoluiu aí nos últimos anos, saíram uma série de mudanças importantes, teve a reforma tributária, que ela foi mais boa do que ruim, teve o marco do saneamento, teve o marco das startups, uma série de coisas, a reforma previdenciária. Então, alguns passos foram dados, a gente vê o Brasil caminhando numa direção certa, mas também com muito retrocesso. O governo atual é um governo que, pelo menos na retórica, ele paga muito pedágio ideológico para pedaços da base de apoio do governo, então dá uma grande assustada nos investimentos. Por exemplo, quando o presidente da República ele fala que a Vale não deveria se achar dona do Brasil. A Vale não é dona do Brasil, a Vale é dona da Vale. Os investidores da Vale, os acionistas, eles definem o rumo da Vale, não o governo. Então, quando o presidente ele traz esse arcabouço mental, ele está dando um recado ruim, de que se você investir no Brasil, se você apostar, o fruto disso não é totalmente de quem apostou, quem investiu, e sim vai depender do dirigismo estatal. Então, são sinais mistos aí que o Brasil tem. Agora, a agenda deveria estar centrada em torno da reforma política, que está muito pouco discutida, e agora a reforma administrativa, que essa sim, ela tem bastante tração. Nós tivemos recentemente até com o Arthur Lira, o próprio Lira, que mencionou a importância, como ele está apoiando. Então, se a gente conseguir fazer uma boa reforma administrativa, vai ser um bom passo aí para frente. Perfeito. Tadeu, o Alexandre lembrou aí de alguns avanços que a gente teve no passado recente, sobretudo a da Previdência, né, a reforma da Previdência, que ainda vai mostrar os seus resultados. Tivemos a reforma tributária e agora estamos aí discutindo as leis complementares. Chegou a hora da reforma administrativa? Baroli, passou da hora da reforma administrativa, né? Não é um trade-off, eu tenho que fazer um ou o outro, né? A gente poderia estar ganhando tempo e já trabalhando em paralelo aí com várias dessas reformas. O Alexandre me deixa até feliz na hora que ele citou alguns avanços aí, todos eles o CLP participou, né? O novo marco das startups, eu estava conversando ontem com a Prefeitura de Vitória e o novo marco das startups, o quanto que ajuda aí nas compras públicas em relação à inovação, que era algo, assim, complicadíssimo. Eu falo assim, startup já é complicado, como o Alexandre falou, do empreendedor. A startup, que é uma GovTech, ela tem mais dificuldade ainda, escolheu vender para governo, vender tecnologia, vender inovação para governo, então mais complicado ainda. Mas aí a gente vê isso, como o Alexandre colocou, o novo marco das startups, a reforma tributária, como você colocou aí, a reforma da Previdência, mas é algo, Baroli, que a gente tem que ter cuidado, é o seguinte, a reforma tributária, ela está só começando. A gente nem discutiu ainda alíquotas. Então, o novo marco do saneamento, a gente viu alguns
indícios de retrocesso. Então, como você bem colocou, regulamentação. Então, não basta eu ter uma lei genérica e falar assim, tá tudo bem, vamos. Então, assim, a gente tem uma luta grande e aí a gente entra no bojo da reforma administrativa. E aí a reforma administrativa, o que eu tenho falado para todo mundo é um ecossistema tão grande de legislações que a gente não precisa colocar as fichas em só uma PEC, em só uma questão, não. Por quê? A gente pode trabalhar, como, por exemplo, um estudo do CLP que a gente atualizou semana passada, dos supersalários. A gente está falando aí em moralização do setor público. Supersalários, para quem está nos escutando, nos acompanhando, desde 88, na Constituição, a gente tem um teto para o salário no setor público. Esse teto hoje é de R$44 mil. Esse teto, ele, por mais de 0,23% do setor público, ele não é respeitado. E só para vocês terem uma ideia, isso significa, no ano, 3,8 bilhões de reais. Vocês sabem o que é 3,8 bilhões de reais? É o orçamento anual do Ministério do Meio Ambiente. A gente está falando tanto em agenda ambiental, os gastos todos do Ministério do Meio Ambiente. 3,8 bilhões é 1/3 do orçamento do Ministério dos Transportes. A gente está falando em infraestrutura, a gente está falando em emprego e renda, a gente está falando em pujança econômica, em desenvolvimento econômico. A gente está falando só nessa questão dos supersalários, 1/3 do orçamento do Ministério dos Transportes. Então, Maru, a gente tem uma condição de atacar, de entrar nessa agenda de modernização do Estado, não só com a galinha dos ovos de ouro, não só com uma PEC específica. A gente tem aí um leque imenso. E, como diz o ministro do TCU, o professor Anastasia, os supersalários seriam um cartão de visitas da reforma administrativa, seria uma sinalização de que a gente precisa moralizar a questão dos gastos públicos no país. E para todos que estão e todas que estão nos acompanhando aí no YouTube, são 6 anos que a gente já tem uma redação dessa legislação de supersalários. Há 2 anos e meio foi aprovado na Câmara. Está 2 anos e meio parado no Senado. E a gente precisa fazer com que isso movimente, porque isso sinaliza, como o Alexandre falou, até para o mercado que, assim, eu quero trazer uma modernização do setor público e traz algo que o empreendedor que está escutando a gente aí precisa tanto no Brasil, que se chama segurança jurídica. As regras do jogo não podem mudar. Se eu estou jogando futebol, no meio do caminho, fala o seguinte, eu posso pegar a bola com a mão. Não existe isso, e isso não pode acontecer no contexto do nosso país, porque isso traz uma insegurança tão grande que o investidor fala o seguinte, poxa, eu não vou apostar no Brasil, se eu coloco a regra hoje é A, amanhã é B. Então, até para a gente trazer essa segurança, é importante da gente ir sinalizando isso, Baroli. Perfeito. Alexandre, o Tadeu falou aí 2 questões muito importantes quando a gente fala de reforma administrativa, que é a questão moral e as regras do jogo, a segurança jurídica. Eu queria saber de você, um empresário, como que você enxerga essa relação entre o Estado brasileiro e o ambiente econômico do país? Em que medida a atuação do Estado influencia a competitividade e o desenvolvimento do setor privado? Então, Guilherme, tem uma alegoria que eu acho que é bem pertinente. Falam o seguinte, você está jogando basquete e aí você dribla o time inteiro, o adversário, e aí você vai fazer a cesta, de repente o juiz apita e fala, mudou o jogo, agora é futebol, você está com a bola na mão, falta. Isso é muito, muito sintomático de como funciona o Brasil. É um ambiente bastante agressivo do ponto de vista de quem empreende, porque as regras elas mudam muito rápido e elas são contraditórias. Então, eu tenho, por exemplo, no caso da minha atividade empresarial, inúmeros exemplos de casos em que um departamento público dizia A e o outro dizia B, e se eu fizesse A, eu tomava a multa do B, e se eu fizesse B, eu tomava a multa do A. Então, o próprio Estado não se entendia nas regras. Houve, por exemplo, produtos que você importa, em que você tem
um preço real, tinha um produto que custava $5. E aí, um departamento do governo falou, olha, você tem que trazer por no mínimo $7, tem preço mínimo de 7 para você pagar mais imposto. Tudo bem, a gente trouxe por 7, seguindo esse departamento. E aí, nesse momento, a alfândega, ela argumentou, você está superfaturando, o preço real é 5. Então, se você trouxer por 5, você atende a alfândega, mas você não atende o Departamento de Comércio Exterior, que coloca preço mínimo de 7. Se você trouxer por 7, você não atende a alfândega. Greves, você tem casos em que tem um produto que você tem que fornecer para o poder público, e aí tem uma greve de importação, e o produto fica parado, você já pagou a mercadoria, ela vai rodando a armazenagem, você tem que pagar semanalmente a armazenagem, e o órgão público que você ganhou a licitação te dá multa por não entrega. Só que não está entregando porque o próprio governo está retendo na greve. Então, o empreendedor fica entre uma coisa e outra. Casos absurdos de 1.000 obrigações, em que você tem 1.000 formulários para preencher, e documento disso, documento daquilo, e você tem que cadastrar no site tal, e aí, de repente, o site tal está fora do ar. Já tivemos vários problemas assim, você não consegue cadastrar o produto, porque está fora do ar. E aí o outro fiscal fala, olha, como não está cadastrado, eu vou te dar uma multa, porque você está descumprindo. Às vezes, multas de centenas de milhões de reais. Então, existe uma situação em que você, como empreendedor, tudo que você construiu, tudo que você lutou a vida inteira, todo o seu patrimônio está em jogo, porque uma multa pode ser maior do que o valor da empresa, é muito comum isso acontecer, e essa multa às vezes vem de obrigação acessória, de papel, de minúcia, algum detalhe que não foi preenchido, e você precisa ter exércitos imensos de contadores, de analistas fiscais, de advogados, de jurídicos, só para dar conta dos impostos. O pessoal brinca que o Brasil, brinca não, é uma triste realidade. O pessoal comenta que o Brasil é o país que mais demora para pagar impostos. Falam em 2.600 horas que cada empresa precisa empreender para calcular quanto tem que pagar de imposto. Então, você está sempre perdido, correndo atrás dos impostos, sempre errando em alguma coisa, sempre tomando altíssimas multas, sempre precisando de advogados e analistas e defesas caras para poder se defender de todas essas multas, e se somar tudo que tem de passivos, muitas vezes é maior que o valor da empresa. Então, não existe a segurança de que se você lutou, se você investiu, se você construiu, você tem um patrimônio. Então, isso é por isso que no Brasil muitos empreendedores acabam deixando parte do seu patrimônio fora. Eu tive agora recentemente falando com uma empresa japonesa. Ela é uma empresa muito séria, muito correta, tudo no mínimo detalhe. Ela fatura no Brasil 300 milhões de reais por ano, e está há muitos anos, etc. E ela tem fábrica, e ela tem que operar de um estado para o outro, toda a complexidade tributária. E aí nós fizemos uma diligência lá para avaliar a operação. Eles faturam 300 milhões e eles tinham 400 milhões de reais de multas em andamento, diferentes multas. Então, imagina um japonês lá em Tóquio, olhando para a operação dele no mundo inteiro, e fala, olha, está tudo redondo, está tudo certinho. Só que no Brasil, a nossa operação, que fatura 300 milhões por ano de faturamento, de lucro é 20, 30 milhões. Então, uma operação que dá 20, 30 milhões de lucro tem 400 milhões de multas. Então, ou seja, só tem duas hipóteses possíveis aí. Ou os japoneses magicamente viram bandidos quando chegam no Brasil, certo? Essa é uma hipótese. Os japoneses são certinhos no mundo inteiro, eles vão lá para o Canadá e tudo redondo, na Austrália, na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, todo mundo certinho, e quando o japonês cruza a fronteira do Brasil, aí sim ele vira um malvadão, ele vira um bandido, aí sim ele quer fazer fraude. Essa é uma hipótese, me parece muito remota, um executivo japonês chegar aqui e começar a fazer isso. A outra hipótese é que o Brasil é um caos, é uma bagunça que ninguém sabe direito como operar, e o próprio cara que faz as coisas certas, ele vai tomando multas e vai se desestimulando. Passou um certo tempo, essa empresa ela decidiu fechar as portas, vai fechar as portas, mandar embora algumas centenas de funcionários e falou, tchau Brasil, não piso mais aqui, isso aqui é um hospício, não dá para trabalhar nesse país. Outro exemplo interessante é trabalhista. Você tem aí, eu estava falando com uma multinacional de automotivo, e eles mencionaram que eles têm mais processos trabalhistas no Brasil do que no planeta Terra inteiro somado, fora o Brasil.
e que praticamente todo mundo que sai da empresa coloca a empresa no pau, entra com processo, tenta alguma coisa. É uma loucura. Existem hoje, no meu livro eu publiquei a quantidade, se não me engano, era 5, 6 milhões de processos trabalhistas em andamento atualmente. Isso é praticamente a soma de todos os processos do resto do mundo inteiro juntos. E novamente vem aquela pergunta, será que as empresas multinacionais, pensa nessa montadora que está no mundo inteiro operando, será que eles são generosos, corretos, bonzinhos no planeta inteiro? E, de repente, quando eles vêm para o Brasil, aí sim eles viram malvados. Aí esse americano, aí ele quer explorar, aí ele quer lesar, aí ele quer ferir os direitos dos trabalhadores só no Brasil, o resto do mundo inteiro bonzinho. Ou será que aqui é um caos? Né? Será que o sistema brasileiro gera esse caos? Então, as empresas afundadas com multas, burocracias, custos adicionais, processos trabalhistas, roubos de carga, fraudes que você não consegue resolver porque não tem sistema judiciário para punir. Eu tenho na Multi também inúmeros casos de fraudes que tem que mandar advogado, tem que ficar no criminal, anos e anos atrás de um colaborador que comete uma fraude. Então, esse sistema tóxico todo, causado por um Estado inchado, um Estado cartorial, um Estado que gosta de criar muita regra para depois vender facilidade, é a principal alavanca que afunda o Brasil e não deixa a gente ficar desenvolvido. Bom, Tadeu, o Alexandre listou aí uma infinidade de problemas, né, da burocracia, do custo Brasil, de coisas que podem ser resolvidas sem a necessidade de uma reforma, né? Então, eu queria saber como que a condução que você faz aí no CLP, você conversa com muitos líderes, né, de incentivá-los a essa boa gestão, essa gestão que incentiva o empreendedorismo e que não atrapalhe a vida do empresário. O que pode ser feito, né, em termos de mudanças infraconstitucionais que não dependam de uma grande reforma administrativa que a gente sabe tem um custo político muito alto? Baroli, eu tenho rodado muito o Brasil e nós do CLP, a gente tem defendido muito a cultura de política pública baseada em dados e evidências. Olhar para indicadores, olhar para índices, olhar para metas, parar de tomar decisão ao bel prazer. Tomar decisões olhando realmente para aquilo que é mais importante e que eu estava até conversando ontem também com alguns prefeitos. Diferenciar o importante do urgente. Então, eu falo que muitas vezes o líder público, ele não trata o importante, ele vira urgente. E aí é aquilo, né? Vira bombeiro, tentando apagar incêndio o tempo todo, enxugar gelo o tempo todo. Então, olhar para indicadores, olhar para metas, isso faz com que o gestor, o líder público, ele consiga fazer priorização. Então, Baroli, a gente tem trabalhado muito com o ranking de competitividade. A gente estava conversando anteriormente aqui o quanto que, pelo Brasil, a gente vem trabalhando, você sempre foi muito parceiros nessa nossa iniciativa, que olhar, no fim do dia, uma gestão pública profissional. E aí, como você bem diz, a gente tem questões que são constitucionais, questões legislativas, questões que a gente precisa mudar todo o contexto de leis, mas tem muita questão que ela como você bem colocou na pergunta, ela é gerencial, ela cabe ali ao gestor público o que ele pode mudar. Então, a utilização hoje da plataforma do ranking de competitividade de estados e municípios e ver hoje 25 dos 27 estados, então a gente está falando dos governadores, utilizando a plataforma de indicadores do CLP para desenhar política pública, monitorar, avaliar, a gente vê ganhos significativos. E só para todos que estão nos acompanhando terem uma ideia, a gente acompanha a utilização desses rankings sobre o ponto de vista também de cases de sucesso. Não adianta nada a gente falar aí em ter indicadores se a gente não tem o que eu falo com o meu time constantemente, que é bloco na rua. Não adianta nada a gente ter um estudo de prateleira, não adianta nada ter aquele ensaio, aquele paper, aquela pesquisa que ela é linda, mas ela fica na prateleira. O que importa quando a gente está falando de gestão pública é bloco na rua, é utilização na ponta. E a gente tem hoje uma casoteca de 600 cases de sucesso de todas as vertentes, de todo o espectro de política pública, saúde, educação, segurança, solidez fiscal, saneamento. Então, tem também o lado que a gente precisa mostrar e revelar que é o Brasil que dá certo. Eu estava conversando com o Baroli aqui anteriormente,
o quanto que a gente vê aí uma geração de líderes subnacionais, de governadores que estão fazendo reformas dentro dos seus estados. A gente vê aí o Eduardo Leite com reformas estruturantes dentro do Rio Grande do Sul, a gente vê o Zema, a gente vê o Tarcísio, então o Mauro Mendes no Mato Grosso, no Nordeste a gente vê aí o Paulo em Alagoas promovendo uma continuidade aí do que o governador Renan Filho fez sobre o ponto de vista de saneamento, né? Tentando levar a universalização de saneamento. Então, assim, existe sim, e a gente precisa focar também nesses bons exemplos, a gente precisa também sair da lógica do cachorro vira-lata, né? A gente acha que tudo está errado. E, poxa, o Brasil é uma economia de destaque, a gente tem recursos suficientes. Eu tive há 3 meses atrás em Singapura. Em Singapura, o único recurso que eles têm são pessoas. A gente tem pessoas muito bem capacitadas aqui, em todos os setores, e a gente tem recursos suficientes que a gente precisa utilizar da melhor forma possível, né? E o triste, como foi colocado aqui no início pelo Lanzana, a gente tem vários aí rankings, vários estudos, e eu trago mais um, o do The Global Economy, que mostra hoje, em 177 países, sobre o ponto de vista de prestação de serviço à população, incluindo educação, saúde, saneamento, transporte, internet, o Brasil encontra só na posição 124. Não pode algo como isso, não é vergonhoso para nós, com o potencial que a gente tem, com os grandes cérebros que a gente tem aqui. Poxa, a gente tem o Alexandre aí como um exemplo, trazendo aqui do empreendedorismo e de um cara que está olhando para a iniciativa privada e que tem a preocupação com a melhoria do setor público. Então, a gente tem sim alavancas, Barolho, que a gente pode sim mudar e a gente tem potencial para isso. Olhando hoje em governos subnacionais e olhando, como você disse, a gente tem que olhar sim para o aparato legal, mas a gente tem muita questão de gestão que não necessita nada em relação a aparato legislativo, e a gente precisa seguir essas boas práticas. Perfeito. Seguindo essa sua linha mais otimista, olhando aí para soluções dos problemas, a gente sabe que existe, o Brasil hoje tem uma parcela importante do seu PIB destinada ao pagamento do seu RH, tem uma parcela impressionante já toda destinada às obrigações, às despesas obrigatórias, mas a gente tem também, diante de uma incapacidade de investimento de um Estado que está inflado e que com o seu PIB comprometido, não pode mais aumentar a carga tributária, porque eu acho que o brasileiro não suporta mais isso, mas a gente tem a questão das parcerias público-privadas, e é isso que eu queria ouvir do Alexandre, né? Como que esse mecanismo pode ser utilizado como uma ferramenta eficaz para promover a modernização do Estado e, obviamente, melhorar a prestação de serviços públicos. Certamente é um caminho que pode ajudar no investimento. O Brasil tem, historicamente, índices baixos de investimento. Se você comparar com países como a Alemanha, com China, Coreia, etc., Japão também, países que investem muito mais em capital fixo, formação bruta de capital. Agora, isso depende muito da atratividade do país para investimentos estrangeiros, porque o recurso no Brasil ele já é muito sugado pelo Estado. Apesar de nós sermos aí num país em desenvolvimento, o Brasil já cobra impostos igual ou superior aos países ricos, com exceção de alguns poucos países como França, Bélgica, um ou outro caso que não me vem à mente aqui. O Brasil já tem a maior carga tributária do mundo, estamos caminhando aí rumo aos 40% do PIB de carga tributária. Lembrando que uma coisa é quanto o governo cobra de imposto, e outra coisa é a inflação. Então, você tem que somar o imposto direto que é cobrado, mais a taxa de inflação, que é um imposto disfarçado também, especialmente nos pobres, e aí você tem a carga total, que aí já passa provavelmente dos 40% do PIB, somando o imposto direto mais a inflação. Então, o Estado brasileiro ele já suga boa parte dos recursos que estão disponíveis. Se a gente tivesse mais próximo da China, por exemplo, que cobra cerca de 20% do PIB, o México cobra 20 e poucos por cento do PIB, quer dizer, se a gente tivesse mais próximo dos países emergentes que estão em crescimento, aí você estaria cobrando uns 10 a 15% do PIB a menos, e esse dinheiro estaria na mão do mercado privado, seja pessoas físicas ou empresas, etc., e isso poderia alavancar mais o investimento.
Então, como não tem esse recurso, é muito importante atrair de fora. Para isso, precisa de um ambiente de confiança, coisa que a gente falou aí no começo da live. O Estado brasileiro, atualmente, ele não tem passado mensagens muito de confiança no momento que ele começa a falar que as empresas têm que estar subordinadas ao interesse do Estado, que a Petrobras começar a decidir que não pode mais pagar o dividendo que estava previsto, que a Vale tem que fazer isso ou aquilo. Essas interferências espantam. Quanto à parte do poder público em si, como vocês falaram, hoje existe uma série de despesas obrigatórias e o Brasil ele é muito amarrado, por isso que a necessidade de uma reforma administrativa. O funcionário público não pode ser demitido, é um dos poucos países do mundo que você não consegue demitir um funcionário público. Aí os detratores falam, não, pode sim, tem previsão. Sim, é possível, teoricamente, demitir funcionário, o trâmite é infinito, praticamente ninguém é demitido. Nós fizemos um estudo aí dos últimos 20 anos, não teve 100 funcionários federais em 20 anos que foram realmente demitidos, desligados de verdade, que o cara consegue reverter na justiça. Então, na prática, apesar da teoria existir um caminho para isso, na prática, praticamente não acontece. Então, você não pode demitir ninguém, os salários sobem automaticamente, todos os custos sobem de acordo com a inflação, então o governo está amarrado numa camisa de força, e agora, com o arcabouço fiscal novo, está comprometido a ter até um aumento real nos gastos todo ano. Então, não satisfeito, o Estado quer inchar mais ainda, o que leva por água abaixo um paradigma que muita gente tem de que, não, o Estado tem o interesse de desenvolver o país. Claro, o poder público quer desenvolver o país. O Estado ele até pode querer desenvolver o país como um subproduto para se alimentar. Então, guardadas as proporções, vou fazer uma analogia forte aqui, mas é só para ilustrar. Tá? Um carrapato, ele não quer que a vaca morra. Ele está lá grudado, sugando o sangue da vaca, e até uma certa medida, o carrapato quer que a vaca esteja saudável, porque se ela morrer, o carrapato morre também. Mas não é o objetivo número 1 do carrapato a prosperidade da vaca. O carrapato quer proliferar o carrapato. E o Estado também. O Estado gera Estado, a burocracia gera burocracia. Então, as mamatas, as vantagens aqui e ali, os auxílios, o auxílio paletó, as pensões extra, os planos de saúde vitalícios e ilimitados. O Estado vai criando aparato para o próprio Estado. Tanto é que você vê que as carreiras que ganham bem no poder público são aquelas que servem o próprio Estado. Quem que ganha bem? Os altos funcionários públicos, altos membros da promotoria, do judiciário, o pessoal que serve o poder legislativo, os funcionários lá do Senado. Agora, quem que ganha mal no Brasil? É quem serve o povo. Então, o cara está lá no SUS, ele está na ponta, o cara está numa escola, a polícia que está arriscando a vida. Então, o lado do Estado que serve o povo tende a ganhar pior e o Estado que serve o Estado tende a se proliferar e ganhar melhor. E aí, por isso, as despesas vão aumentando, o governo não pode cortar nada, não tem margem para nada, está tudo lá constitucionalizado, cristalizado, e com garantias de aumentos ano a ano, e aí o governo fica sem ação. Não sobra dinheiro para investir, ele tem que reajustar. Então, nesse sentido, é muito importante a reforma administrativa. A gente vê, só para fechar aqui na nossa vizinha Argentina, com todos os problemas da Argentina, eles tinham uma vantagem que no Brasil não tem. O governo não é obrigado a reajustar os salários com a inflação automaticamente. Então, o que o governo Milei fez? Ele simplesmente congelou os gastos e, como a inflação lá é galopante, a própria inflação acabou tirando eles da reta, porque aumentou a arrecadação e o gasto ficou congelado. E aí eles conseguiram, em um mês, gerar superávit. Bom, a gente está encaminhando aqui para o fim. Eu vou trazer já uma pergunta do nosso público. O Luiz Henrique Marques Tadeu fala o seguinte: ele entende a necessidade de reformas estruturantes como administrativa, responsabilidade fiscal e governança com seriedade. Entretanto, ele não vê viés nos nossos governantes. Qual seria a nossa saída, se é que ela existe? E eu já emendo uma minha aqui, perguntando como que você avalia os projetos que já existem em Brasília, em tramitação, se eu não me engano, são 4. O que você vê ali de pontos que resolvem todos esses problemas que a gente já falou por aqui? Ô Luiz, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Nós aqui do CLP, tentando contribuir para um ambiente de gestão pública mais profissional, a gente acredita que temos que trabalhar em várias frentes. Então, hoje o CLP
tem um think tank, que a gente produz material, dados, informações, evidências. É muito necessário a modernização do Estado em todos os sentidos, desde o fiscal ao meritocrático, a carreiras, a desempenho. Então, a gente vem produzindo uma série de estudos nesse sentido e colocando o bloco na rua, sendo coerente com a minha fala anterior. E como que a gente coloca o bloco na rua? Conversando constantemente com parlamentares e com o Poder Executivo. Então, a gente vem sempre conversando, como o Alexandre colocou aí, a gente vê várias manifestações do Lira sinalizando em prol dessa modernização, em prol da reforma administrativa. A gente vem tendo conversas com a ministra Esther. A gente vê a ministra Esther falando aí já na mídia várias questões em relação à questão dos supersalários. Ela e o ministro Haddad vêm falando isso. E a gente precisa também mobilizar a sociedade. A educação cívica no nosso país, ela é muito baixa. E a gente teria uma força muito grande se a população também... A gente vê vários momentos no Brasil em que a população se engajou e que a gente teve viradas de chave importante. E aí, aqui, esse canal aqui da FEComércio, o quanto que o CLP trabalha em parceria com a mídia, com a mídia sendo capaz de traduzir, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, reforma administrativa é um terreno tão áspero, tão assim desconhecido para as pessoas, como traduzir isso da melhor forma possível. Então, também é algo relevante. E para fechar aqui a minha fala, que eu sei que a gente está nos encaminhamentos finais, Baroli me perguntou aí em relação ao que a gente tem de projeto de lei. Baroli, eu falo o seguinte: tem que abrir a porta, o executivo tem que sinalizar para o legislativo que está a fim de assumir essa bandeira de modernização do Estado. E aí, no processo legislativo, assim como foi o novo marco das startups, assim como foi a autonomia do Bacen, assim como foi a Previdência, a gente tem a possibilidade de ir melhorando toda a redação. Então, a gente tem que aproveitar, sim, o que já tem lá, e, obviamente, tem as chamadas jabuticabas, mas aí cabe a gente trabalhar para ir melhorando esses textos ao longo aí dos próximos meses. Então, assim, aproveitar e ter essa sinalização, tanto do Legislativo como do Executivo, a fim de tocar essa reforma administrativa tão importante para o país, e aí a gente vai melhorando ao longo do processo. Perfeito. Pergunta aqui do Eduardo Marciano, ele pergunta ao Alexandre, como que ele vê, né, a curto, médio prazo, qual a solução para o nosso país, principalmente para os trabalhadores? Uma pergunta ampla para o Alexandre. Olá, Eduardo, obrigado pela pergunta. Eduardo, eu acredito que tem aquela frase do George Bernard Shaw, muito boa: democracia é um instrumento perfeito, que garante a cada país ter exatamente o governo que merece. Então, de certa forma, Eduardo, o que a gente vê em Brasília é o reflexo dos corações e mentes de nós brasileiros. Então, o que a gente deseja, o que a gente espera do Estado, o que a gente acredita que é um Estado bom, um Estado desejável, é um pouco do que os políticos vão nos prometer. Já dizia o Thomas Sowell, o economista famoso, ele falava que quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. Então, quando nós, brasileiros, quando a gente começar a se treinar, entender um pouco mais de economia, de política, do que o Estado deveria prover, o que ele não deveria prover, e toda vez que um político chegar e falar, se eu for eleito, eu vou te dar X, Y, Z, acabou, é game over. Esse cara não merece o voto de ninguém. Por isso que o ranking dos políticos existe. O ranking dos políticos, ele basicamente avalia as leis, avalia o que está sendo proposto, o que está sendo feito efetivamente, e vai ranqueando os deputados e senadores do melhor para o pior, para que a gente possa votar nas pessoas que estão com uma visão correta de país, uma visão que leva à prosperidade. Não tem muito mistério mais do que leva à prosperidade.
Um Estado inchado, um Estado centralizador, um Estado em que tudo se decide em Brasília, em que lá é o verdadeiro palácio de Versalhes, do luxo, da centralização, de politicagem, de bastidores, de custo, esse Estado leva ao buraco. Então, a gente precisa desejar coisas certas e votar nas pessoas que propõem e fazem coisas certas, quais sejam. Desinchar o Estado, libertar a economia para ela florescer sozinha melhor, diminuir o controle estatal, de reduzir o número de estatais, que é o espaço para corrupção que tem, descentralizar, ou seja, mais Brasil, menos Brasília, passar poderes para a ponta, passar poderes e dinheiro mais para as prefeituras e para os estados e menos para Brasília, diminuir os penduricalhos, reduzir o espaço para o roubo. Então, tudo isso é muito, muito fácil de medir. A gente tem que divulgar, a gente tem que atuar, tem que nos engajar. Muita gente tem aquela sensação, político é tudo igual, ninguém presta. E quando a gente tem essa visão, a gente está basicamente perdendo para o WO, entregando para os piores políticos a chave do cofre. Você, como brasileiro, a menos que você vá embora do país, que é uma opção, você pode falar, chega disso aqui, tchau, vou para um outro lugar mais civilizado. Se você não quiser fazer isso, você está aqui no Brasil e, de uma forma ou de outra, o Estado vai controlar a sua vida. Você vai entregar 1/3 da sua riqueza para o Estado, por bem ou por mal. É por isso que chama imposto, não chama voluntário. Você vai entregar através da inflação escondida no preço, vai entregar através do imposto na sua folha de salário, no seu imposto de renda, especialmente nos produtos que você consome. Então, você vai lá na esquina comprar uma aspirina para tua mulher, você vai pagar imposto. Você vai comprar um saco de feijão, vai pagar imposto. Vai pagar a tua conta de luz, muito imposto. Então, você já trabalha para o Estado 1/3 do seu tempo, da sua vida. Se você se isentar e falar, eu não quero saber de política, eu não quero saber de quem vai controlar o cofre, que vai enfiar a mão no meu bolso, é basicamente se render a isso. A gente tem que, não podemos nos render, temos que ser atuantes, ser luzes, faróis de luz que vai iluminar pessoas à nossa volta, trazendo informação, ajudando a orientar votos bons, e tem muitos políticos que estão fazendo um trabalho sério. Existem governadores fazendo um bom trabalho, existem deputados e senadores. Essas pessoas merecem o nosso voto para se renovar e parar de votar nos políticos ruins. E com isso, eu acredito que a gente vai poder mudar muitas coisas através da política, através de um voto correto, através da pressão. Perfeito. Bom, muito obrigado. A gente não conseguiu entrar em todos os assuntos, obviamente é um assunto muito relevante e muito extenso. A gente vai continuar tratando desse tema aqui no Café Sem Filtro ao longo de 2024, mas eu queria agradecer pela estreia desse programa aqui nesse ano, a estreia desse assunto. Muito obrigado pela participação, contribuição de Tadeu Barros e Alexandre Ostrowiecki. Alexandre falou uma frase ali que eu lembro na minha época de faculdade, rapidinho aqui, Guilherme, que a gente, a população merece o político que deseja, né? E aí foi falado isso para um professor meu, e o professor meu falou assim, eu merecia coisa melhor. E para a gente merecer coisa melhor, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ter educação cívica. Que esse ponto discutido aqui seja reverberado e que nossa população possa lutar por um país melhor, que a gente tem realmente potencial para isso. Valeu, Guilherme, valeu, Alexandre. Eu que agradeço. E a você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela participação. Eu te convido a acessar o fecomércio.com.br para ficar por dentro de todos os assuntos que interessam a vida do empreendedor e da empreendedora no Brasil. Um abraço e até o próximo programa.